Questão 50, nós temos o seguinte. Um parafuso se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros até chegar ao solo. Letra A. Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% da queda? Letra B. Qual é a velocidade do parafuso quando começa os últimos 20% da queda? E letra C. Quando atinge o solo. Ou seja, qual é a velocidade quando ele atinge o solo. Bom, nós temos aqui uma ponte, tem 90 metros e um parafuso vai cair dela. Porém, ele quer o tempo em que o parafuso vai percorrer os últimos 20% da ponte. Então, ou seja, 20% de 90 é 18 metros. Ou seja, em quanto tempo o parafuso percorre esses 18 metros finais? Então, vai ter aí 72 metros de queda que a gente não vai considerar, que são os 72 metros iniciais. Então, pegando aqui a função horária do deslocamento, e como ele está partindo do repouso, né, um parafuso se desprende, né? Então, se ele se desprende é porque estava preso, então, com a velocidade inicial zero. Isolando o tempo aqui, né? Então, eu vou colocar tempo igual a 0,8, que é o tempo gasto nos 80% inicial, do deslocamento inicial, né? Os 72 metros iniciais, que a gente tem que saber quanto tempo ele vai gastar para percorrer esses 72 metros iniciais. E depois fazer para os 20% finais. A gente não pode descobrir primeiro como é que se diz, o tempo total de queda e depois extrair 20% dele, porque lembre-se, isso aqui não é linear. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, ou seja, o tempo de queda, já que é um movimento acelerado, ele vai andando cada vez mais. O seu deslocamento é cada vez maior conforme o tempo passa, porque ele vai aumentando a sua velocidade. Então, vamos aqui saber primeiro o tempo de queda nesses primeiros 80% do trajeto. Então, você tem aí a raiz de 2, que multiplica 90 menos 18, que vai dar os nossos 72 metros, sobre a gravidade. Né? Tudo que eu fiz foi isolar o t na equação da função horária do deslocamento logo acima e substituir os valores. Então, multiplicando por 2, a gente vai ter 144, né? 72 vezes 2, 144, sobre 9,8. Faz a divisão entre esses dois valores, a gente tem raiz de 14,69, raiz de 14,69, 3,83 segundos. Então, veja só, 3,83 segundos para atingir, para se locomover os 80% iniciais do percurso. Então, olha só, vamos agora para essa equação aqui, que é o quê? Que é o nosso tempo de queda total. Eu peguei a equação horária ali, o nosso y menos y0 igual a mais v0t mais 1 meio de at quadrado. Eliminei tudo que vai zerar na equação, sobrou somente o deslocamento e a gravidade. E o tempo é o que a gente quer. Nossa velocidade inicial é zero, o deslocamento 90 metros e a gravidade é 9,8 metros por segundo. Então faz as substituições, multiplicar ali em cima vai dar 180, 180 sobre 9,8 dá 18,37, extraindo a raiz vai dar 4,29 segundos. Então esse é o tempo total de queda. E ali embaixo, no quadradinho pontilhado de azul, é o tempo de queda nos primeiros 80% do trajeto. Então, o tempo de queda nos 20
nos 20% finais do trajeto, né, que é o dos nossos 18 metros, vai ser o tempo total menos o tempo percorrido nos 80% do primeiro trecho, né? Nos 72 metros iniciais. Então, fazendo a subtração, você tem aí 0,45 segundos. Então, veja aí que para se deslocar esses 18 metros, você tem aí 0,45 segundos. Não dá nem um segundo para se locomover nesses 18 metros. Na letra B, ele quer qual é a velocidade do parafuso quando começa os últimos 20% de queda. Agora fica um pouco mais fácil, né? Função horária da velocidade. Eu tenho a velocidade inicial, que é zero, ele é solto. A aceleração e o tempo decorrido até ele chegar na posição 72, que é quando vai ficar faltando somente os 18 metros, que representa esses 20% finais da distância, né? Que é os 3,83 metros. Segundos, na verdade. Porque depois daí ele só vai ter 0,45 segundos para percorrer esses 18 metros. Faz a multiplicação entre esses dois. Então, a velocidade com que o parafuso vai estar nesses últimos 18 metros finais é de 38 metros por segundo. E qual é a velocidade quando ele atingir o solo? Aí fica mais fácil ainda, né? Já que a gente já obteve bastantes dados que vai nos ajudar. A equação de Torricelli, a gente não precisa do tempo, já que a gente já tem informações suficientes. A velocidade inicial é zero, que ele parte do repouso. Isola a nossa velocidade final, né? Passando a potência na forma de raiz. A gente tem a aceleração e a altura da ponte, que é de 90 metros. Então, multiplica tudo isso aí e extrai a raiz, você vai ter 42 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade com que o parafuso vai atingir a ponte após percorrer esses 90 metros, que é a altura dela. Isso vai ser a velocidade com que ela vai atingir o solo. Até a próxima questão.